Novamente, na calada da noite, o governo publicou mais uma medida provisória que altera substancialmente a maneira como você, investidor, vai pagar imposto de renda. Isso veio na esteira daquelas mudanças no IOF que não foram bem recebidas pelo mercado, aí o governo parcialmente voltou atrás, mas parcialmente. Vamos lembrar que você pagava 0,38 de IOF para mandar dinheiro para o exterior para investir, e agora paga 1,1. E eu já fiz um vídeo há pouco tempo citando essas mudanças, por isso nesse eu quero me concentrar nas mudanças no imposto de renda para várias classes de ativos, listando classe por classe. E no final eu vou comentar se eu acho que essas medidas vão passar ou não, e como é que é o trâmite para isso. Lembrando que até o momento nada mudou para os seus investimentos. Se tivermos mudanças, e tudo que eu vou falar aqui, pode ser alterado ainda pelo Congresso, vai começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. E última vez a gente entrar na parte principal aqui do vídeo é que tá acabando a mega condição especial que a gente fez aqui no Grupo Primo, com um pacote que nunca foi oferecido antes, ainda mais nessas condições, onde eu juntei a turma 31 do Viver de Renda, que vai começar oficialmente agora na segunda, mais do 1 milhão do Thiago Nigro, mais a Finclass, carteiras recomendadas e muitos outros produtos, num total de 17, tudo isso pelo preço de um único produto, e você, ao adquirir um acesso, recebe outro para dar para quem você quiser. E aí, se você quiser ver as condições, o que está incluso, preço, tudo tá aqui no link da descrição. Lembrando que essa é a primeira vez que fazemos isso, nessas condições provavelmente a última, e se você quer aprender a investir de verdade com quem entende do assunto, dê uma olhada nesse link que eu garanto que você não irá se arrepender. O Viver de Renda não está indo para a sua 31ª turma, com quase 50 mil alunos, por acaso, sendo que nessa turma você leva todo esse restante de bônus e essa condição mega especial de poder dar mais um acesso para quem você quiser. Bom, agora começando com as mudanças, porque são muitas, Vou começar falando de renda fixa, sempre falando sobre como era e como vai ficar caso essa MP venha se tornar de fato lei. Então, como é que era antes, A tributação seguia uma tabela regressiva de imposto de renda, que começava com 22,5%, depois de 180 dias caía para 20, mais 180 para 17,5%, e depois de mais 360, prazo total de 720 dias, para 15%. Era assim que acontecia com os CDBs, com os títulos que você negocia via Tesouro Direto. O imposto de renda, no momento do vencimento ou no pagamento de cupons, no caso dos títulos que pagavam cupons, ele era recolhido na fonte e você informava esses rendimentos na declaração de imposto de renda, lá naquele campo de tributação exclusiva definitiva. Como vai ficar agora? A proposta do governo é definir uma alíquota única de 17,5% para todas essas aplicações tradicionais. Os rendimentos e o ganho de capital vão ser declarados de forma separada dos demais na declaração de imposto de renda. Você vai poder pegar os prejuízos realizados nessas aplicações e compensar com lucros de outras aplicações, respeitando algumas regras. Então, algo que não havia na renda fixa, compensação de prejuízo, já havia na renda variável. Esse ponto é até interessante. Porém, as perdas acumuladas que não forem usadas num período de 5 anos não poderão mais ser utilizadas. E essa é uma característica que vai aparecer em diferentes ativos. A gente não tinha um período máximo de compensação de prejuízo, o que eu considero particularmente muito bom. Agora a gente vai passar a ter. E quando eu chegar nas ações, eu vou dar um exemplo prático, do porquê eu considero muito bom. Abrindo aqui a aba do My Profit, mostrando no último mês o que aconteceu com a minha posição, por conta de uma venda que eu fiz de parte da posição que eu tinha em Melius, Agora, nos ativos isentos de renda fixa, vamos lembrar que LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, LCD e debêntures incentivadas, aquelas de infraestrutura, não pagavam imposto. E agora, como vai ficar? Todas passarão a ser tributadas numa alíquota de 5%. Caramba, Bruno, então sobrou alguma coisa isenta? Sim, a poupança. Mas também é isenta de rendimentos, Porque em vários períodos ela não consegue nem empatar com a inflação. Então, para não pagar imposto, você teria que ir para a poupança, mas aí não compensa. Lembrando que esses investimentos todos, eles não são isentos de imposto porque simplesmente, o Estado é bonzinho. Não, é porque eles estão em setores que vale a pena beneficiar, como é o caso do imobiliário, do agronegócio, que carrega o nosso PIB nas costas já tem um tempo, e a parte das debêntures incentivadas costumam ser para questões de infraestrutura, o que tende a melhorar a nossa produtividade, Tira gargalos do Brasil, país onde sobra, falta de estrutura. Mas continuando, porque tem mais coisa. Na Bolsa de Valores, como é que era antes? E aqui eu falo tanto de operações normais, quanto day trades, quanto com derivativos. A alíquota de pagamento de imposto, ela variava de 15% a 20%, 15% para operações normais e 20% para operações day trade, As normais são aquelas que não são day trade, que elas começam e terminam em dias diferentes. A apuração disso era mensal e o imposto de renda era pago via DARF até o último dia útil do mês seguinte. A compensação de prejuízo era permitida, mas você tinha que ter uma organização mensal. Mês após mês você tinha lá a compensação de prejuízo. Sendo que não havia um prazo limite para você compensar esse prejuízo. Você podia carregar na declaração de imposto de renda, ano a ano, prejuízo de 10 anos atrás. E vamos lembrar também que há isenção de R de até 20 mil por mês, ou seja, vendeu até 20 mil com lucro, você estaria isento de imposto de renda com as suas ações. Agora, como que fica? A alíquota sai desses 15% das operações normais e dos 20% na day
day trade para 17,5, e aí tanto faz se é day trade ou se não é. A apuração deixa de ser mensal para virar trimestral, e aí no caso o pagamento do IR vai acontecer até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre. Os lucros poderão ser compensados com prejuízos anteriores, mas com uma validade de 5 trimestres subsequentes, além do próprio trimestre. Então antes não tinha validade alguma, agora são apenas 5. A isenção de imposto de renda, ela não foi tirada, aqueles 20 mil mensais, mas foi transformada em 60 mil trimestral. Então só mudou o mecanismo de controle. E além disso, o imposto que você paga é considerado apenas uma antecipação. O ajuste final vem na declaração de imposto de renda. O que vai obrigar todo mundo que faz venda de ações novamente a declarar imposto de renda, né? Isso tinha meio que acabado na mudança da regra antiga. Além disso, também tivemos mudanças sobre os juros sobre capital próprio. Eles pagavam imposto de renda de 15%. Você, investidor, pagava na fonte quando recebia, vai passar a ser 20%. E quando você coloca suas ações para alugar na corretora, os seus ativos, você também pagava na fonte, talvez nem percebesse, 15% de imposto. Também aumentou para 17,5%. E aí, pegando essa mudança desse período de compensação na renda variável, e há outras mudanças ainda, falarei de fundos imobiliários, fiagros mais à frente, vou continuar na sequência, mas acho que vale a pena mostrar para vocês a minha tela. Eu estou no MyProfit, programa que eu uso para consolidar minha carteira, ver minha rentabilidade, enquanto eu recebi de proventos, como é que está a disposição de tudo, se eu estou ganhando dos benchmarks, e também para fazer minha compensação de prejuízo para evitar pagar imposto de maneira desnecessária. Então veja que no mês de junho tá tudo zerado, né? Mas por que tá zerado? Porque eu tinha prejuízo para compensar, mas eu usei tudo em maio. Veja que vindo para maio já aparece o campo gerar DARF, que eu vou ter que fazer um pagamento de uma DARF bem gorda. O que aconteceu? Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Montei uma posição mais pesada em Melios. Eu vendi cerca de 20% da posição. Então tive esse resultado, um lucro de 571.497,31 em maio. E aí eu teria que pagar imposto sobre isso, né? Se eu não tivesse nenhum prejuízo a compensar, 15% desse valor. Porém, eu tinha aqui um prejuízo a compensar de R$ 181.701,26, de modo que o que resta para calcular o imposto são 390 mil, basicamente, e 15% disso vai dar minha DARF de R$ 58.470, arredondando. Então eu economizei imposto por conta desse prejuízo acumulado, sendo que esse prejuízo aqui, o grosso dele, não é desse ano, não é do ano passado, nem do ano retrasado. O grosso dele foi lá na época da pandemia, quando eu decidi pegar minha posição em Bitcoin, que era 5% do portfólio, e aumentar para 20%. Só que não teve mágica, né? A sua pizza de patrimônio é de 100%. E eu não tinha aportes novos chegando naquele momento. Então, se eu vou pegar uma posição que era 5 e levar para 20, isso implica que as outras posições do portfólio terão que ser diminuídas. E no caso, eu decidi diminuir em ações. Tirei tudo daquela parte, os 15%. O que acabou sendo muito bom, né? Tendo em vista que o Bitcoin naquela época custava uns 40 mil reais, hoje está mais de 600 mil. E as ações nem de longe tiveram uma performance tão boa. Então, na minha alocação de ativos, eu acabei agindo de maneira muito acertada. E esse prejuízo ficou lá. Eu fui usando pouco a pouco, até que a parte final dele, esses 180 mil, eu estou usando agora. E foi uma boa época para usar, porque a partir do ano que vem, se essa MP de fato virar lei, eu passaria a ter prazo para utilizar esse prejuízo de 5 trimestres, sendo que aqui eu estou usando o prejuízo que eu realizei há 5 anos. E aí, novamente, aproveito para citar que quem sabe usar bem isso aqui, acaba pagando menos imposto, né? E parece que o governo ficou de olho nisso. Mais gente deve ter aprendido a usar bem. De tanto que eu falei aqui no canal, espero que tenha acontecido. Mas continuando aqui com a mudança em outros ativos, falar agora de fundos imobiliários e fiagros, né? Como é que era antes? Bom, os rendimentos distribuídos, vocês sabem que são isentos de imposto de renda, desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas, tenha cotas negociadas em bolsa ou mercado de balcão, e se você não for um investidor que tem mais de 10% das cotas, porque nesse caso esse investidor pagaria imposto de renda. Isso aqui eu tô falando de dividendos, né? Porque a venda com lucro, ou seja, o ganho de capital, era tributado numa alíquota de 20%. Então você vendia num mês, tinha que gerar o DARF para pagar até o último dia útil do mês seguinte. Agora, qual é a proposta do governo? Você vai ter imposto de renda recolhido na fonte de 5% nos dividendos. E isso desde que o fundo tenha pelo menos 100 cotistas e que você não tenha um cotista detendo mais de 10% das cotas ou mais de 10% dos rendimentos. E você não pode ter um cotista que faz parte de um grupo familiar, parentes até segundo grau, que detenha mais de 30% do fundo ou dos rendimentos. Porque se você tiver alguma característica assim, não é que fique isento de imposto. Né? Que, se não for assim, então fica isento. Não, é que aí vai pagar 17,5% de imposto. Pô, Bruno, e na hora da venda? Na hora da venda o imposto que era de 20% caiu para 17,5%. Então aqui a gente tem uma redução desse imposto, bem pequena. Porém, vamos lembrar que boa parte das pessoas não estão comprando fundos imobiliários para ter o ganho de capital, né? É interessante quando ele acontece, mas o que mais atrai as pessoas é que o fundo imobiliário distribui dividendos de maneira geralmente mensal, ele não é obrigado a isso, é só uma vez no semestre, mas a maioria fraciona isso para distribuir todo mês, praticamente na mesma data. Então você pegar esse dividendo e tributar, eu não posso afirmar aqui que a gente está matando essa classe de ativos, mas ela fica menos atrativa, porque nas mudanças com ações pelas quais já passamos, o dividendo da ação continua sendo não tributado. E algumas empresas
empresas têm um pagamento bem recorrente, algumas poucas até de maneira mensal e sem pagar imposto. Indo agora para os fundos de investimento de maneira geral, né? Como é que era? Os fundos abertos lá de renda fixa, multimercado, cambial, fundo que investe em ouro, eles estavam sujeitos à tabela regressiva de imposto de renda, igual a da renda fixa, começando em 22,5 indo até 15. E além disso, eles tinham come-cotas aplicado de maneira semestral. A alíquota poderia ser de 15% ou de 20%, depende da classificação do fundo, seria de curto prazo ou longo prazo. Se você pega os fundos negociados em bolsa, você tinha 15% de imposto no momento da venda, caso vendesse com lucro. E se você pega lá os ETFs de renda variável, os fundos de investimento em ação, os FDICs, todos eles tinham essa mesma alíquota de 15%. E a compensação de prejuízo entre fundos, ela era meio limitada. Não era fácil você fazer essa compensação de prejuízos. Tinha que estar na mesma plataforma, então operacionalmente não era tão simples quanto com ações. Agora, como ficaria? A alíquota, ela seria única, 17,5%, então no Come Cotas não seria mais 15 ou 20, seria 17,5%. E a mesma coisa, a mesma alíquota no resgate. Esse imposto de renda recolhido na fonte, ele seria uma antecipação e aí o imposto final mesmo poderia vir na declaração de ajuste anual, né, depois de preencher todas as informações. E eles mudariam a compensação de prejuízos para deixá-la permitida em determinadas condições. Aí que condições são essas não está tão bem especificado ainda. Lembrando também que muita coisa pode mudar, né? E agora uma parte muito importante, muito cara ao pessoal que acompanha aqui o canal, com certeza, é a parte de cripto. E essa aqui vai pegar o super rico na veia, né? Com certeza, isso aqui é para pegar o super rico, não tenham dúvida. Até então, né, como que funciona? Você tem isenção de venda em corretoras nacionais de até R$35 mil por mês. E aí, passando disso, você tem a tributação de ganho de capital com alíquotas progressivas. Começa em 15% e aí vai subindo 17,5%, 20% até o máximo de 22,5%. Só que para sair da faixa de 15% tem que vender mais de 5 milhões no mesmo mês. Convenhamos que são pouquíssimas pessoas que vendem isso. E quando você passa e tem que pagar imposto, a apuração é mensal. Aí você paga o DARF até o último dia útil do mês seguinte. E agora, como que ficou? Para desespero do super rico, a alíquota ela ficou única, não é mais de 15 a 22,5%. Ficou em 17,5%. Então o cara que ia vender 30 milhões em cripto, que com isso ia chegar na alíquota de 22,5%, agora vai ter uma alíquota de 17,5%. Ou seja, para ele foi bom. Já para o pequeno investidor, não. Porque o pequeno investidor vai perder a isenção de 35 mil por mês. Pô, mas isso não afeta só o pequeno, afeta o grande também, tá? O cara grande que tem 1 milhão de lucro para realizar, você acha mesmo que ele vai ficar vendendo 35 mil todo mês? E vai limpar esse lucro ao longo de um período de 3 anos? Até pode fazer isso, mas você concorda comigo que isso é muito mais pro pequeno investidor do que pro grande, né? E aí vem a falta de coerência do ministro Haddad, que disse que essas medidas iriam atingir só os moradores de cobertura, sendo que você tá tirando 35 mil de isenção para quem compra Bitcoin. São milhões de brasileiros fazendo isso. E duvido que a maioria desses mora em cobertura. E se morasse também, zero problema com isso. Além disso, você tá tributando LCI, LCA. São investimentos usados por todos os investidores de renda fixa, principalmente aqueles menos sofisticados, que não entendem de cenário e que por isso evitam aplicações de longo prazo, que acabam sendo melhores, mesmo com cobrança de imposto em comparação a LCA e LCA, e ficam só pegando as aplicações de curto prazo e rodando o patrimônio lá. Aí você vem e tributa para dar mais uma mordida no patrimônio desse cara. E alguns até dizem, né, que o revoltante é, cara, aqui a gente não recebe nada em troca. Eu até discordo, né? Você podia receber alguma coisa em troca. Aqui no Brasil não recebe. A gente tributa igual Suíça e o serviço público é padrão Zâmbia. Contudo, mesmo que recebesse alguma coisa, eu preferia pagar menos imposto. E acho que vários de vocês aqui também. Mas continuando na parte de cripto, né? Essa é a parte mais sensível, que vai mexer com mais gente, com certeza. Eles também colocam a compensação de prejuízo, que antes não era permitida, agora vai ser permitida para esses ativos virtuais. Isso vai ser feito trimestralmente e você pode utilizar prejuízos de até 5 trimestres anteriores. Essa compensação ela fica separada daquela compensação de ações, fundos, renda fixa, outros ativos. E aí não deu para entender muito bem se a de ações continua separada, da de fundo imobiliário, que era outra coisa, e da de renda fixa, ou se vão fazer um mix aí para essas partes. E o governo colocou uma observação que essas regras se aplicam a ativos em carteiras próprias, inclusive aquela autocustódia que você faz com as suas chaves privadas. E aí teve gente colocando em rede social que, olha, o governo vai tributar a autocustódia. E não é isso. Você não vai pagar imposto que você faz autocustódia. A questão é que se você vender esses ativos, você deveria pagar imposto. Mas isso já existe, tá? Então não é tributação de autocustódia. As pessoas entenderam errado. E aí, diante de todas essas novidades, você fica pensando, pô, se o imposto agora é 17,5% aqui, e eu posso mandar dinheiro lá para fora pagando 1,1% de IOF, e o imposto lá fora é 15%, sendo que aqui eu tenho que ter apuração trimestral. E lá fora eu posso vender em janeiro de 2026. Eu vou pagar imposto só na declaração de imposto de renda lá em maio de 27. Então eu tenho 1 ano e 5 meses de diferimento. Ficou melhor investir lá fora do que aqui no Brasil. Sim, mas o governo percebeu isso também, quer fazer o quê? Mexer no imposto de renda para você que aplica no exterior. Vamos lembrar que já teve mudança no primeiro ano de governo. Lá no final do primeiro ano, para ser implementada no segundo, eles acabaram com a isenção que
que a gente tinha lá fora de vender até 35 mil reais por mês, o que também afetou bastante o super rico, né? E não o investidor pequeno. Agora, o que eles querem é pegar a alíquota que é de 15% e levar para 17,5%. Sendo que, para aquele pessoal que investe via offshore, se domiciliada num paraíso fiscal, a alíquota seria de 25%. Caramba, Bruno, são muitas mudanças. São de fato, né? Mas elas já estão implementadas agora? E esse é o ponto. Ainda não. Uma MP, uma medida provisória, ela tem força de lei. Mas como a gente tem constitucionalmente garantido aquele princípio da anterioridade tributária, esse tipo de mudança só pode valer para o ano que vem. Então tudo que eu falei aqui, se passar no Congresso, estaria ativo a partir de 1º de janeiro de 2026. Contudo, uma MP ela tem força de lei durante o prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, no máximo. De modo que existe um período de 120 dias para que essa MP vire lei, do contrário ela caduca. Pô, e aí a ameaça ela sumiu. Não, aquela lei dos super ricos lá atrás foi através de MP, passou 60 dias, passou mais 60, caducou, depois veio outra MP. Então o governo pode continuar se esforçando para conseguir passar esse tipo de alteração. Porém, aí vem um ponto, né? Como aqui nós temos muitas mudanças, isso vai parar no Congresso e muito provavelmente vai ser mexido. Talvez não passe nada, talvez passe uma parte, diferente do que eu tô falando aqui, eles podem alterar a alíquota, como é cobrado, regimes, etc. Vamos lembrar que no Congresso tem uma bancada agro muito forte e o setor imobiliário também faz um lobby forte lá. E tem muita gente no mercado acreditando, inclusive, que nada vai passar. E eu não chego a ser tão otimista assim, mas se você pega um tweet do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele coloca aqui, informa que o Colégio de Líderes se reuniu hoje e decidiu pautar a urgência do PDL, que suscita os efeitos do novo decreto do governo que trata do aumento do IOF, que é simplesmente esse projeto aqui que a gente está vendo. E a parte mais importante é, conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável por aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais. Até porque não é por falta de arrecadação que a gente está gastando mais do que arrecada, já que ano passado foi recorde atrás de recorde, de janeiro a dezembro. Então a questão não é falta de arrecadação, é excesso de gasto. Contudo, como eu disse, eu não sou tão otimista, porque pode ser que esse tipo de declaração seja só uma barganha política para ganhar mais poder na negociação. Então sim, né? Pode ser que parte disso aqui venha a passar. E quando em definitivo isso acontecer ou não acontecer, vou ter que fazer mais um vídeo falando de imposto aqui no canal. Desde o começo do governo Lula, foram incontáveis. E é isso até que a gente poderia falar que é meio estranho, porque é normal que um governo adote pautas impopulares no começo do seu mandato. Agora, querer aumentar imposto para tanta coisa assim em 2025, para valer em 2026, que é ano de eleição, isso mostra o desespero do governo para querer tributar cada vez mais, tirar cada vez mais dinheiro do nosso bolso para gastar tentando aumentar a popularidade do presidente, já pensando que em 26 tem eleição.